Agora virão questões bem interessantes de lógica. Essas questões são a cara da prova de lógica. A gente vai ter aplicações das tabelas verdade, aplicações da regra dos conectivos. Agora, questões mais práticas agora. Veja só a primeira delas. Bebo ou brigo? Fumo ou não bebo? Danço ou não brigo? Ora, não danço. Assim, para quem nunca viu lógica, acha estranho. Sente necessidade de alguma informação maior na questão. Agora você tem que saber o seguinte, primeiramente, nas questões de lógica tem um pressuposto. Essas frases que aqui são dadas, chamadas de premissas ou hipóteses, essas frases são pressupostamente verdadeiras. Isso aí faz parte já do raciocínio lógico. Você supõe que o que tem aqui é verdade. E essa palavra assim, ela é uma conjunção conclusiva. Depois dela vem uma conclusão. Então, é importante ser assim, logo, por conseguinte, portanto. Aí vem a conclusão do que foi dito. Então, eu digo frases para tirar conclusões a respeito delas. Então, é bom você copiar as frases em código. Bebo ou brigo? Bebo começa com B, brigo também começa com B. Colocar BE de bebo, ou brigo, que vai ser BR. Fumo, F, ou não bebo, não BE. Danço ou não brigo. Ora, não danço. Essas são as minhas hipóteses, essas são as minhas premissas. E a gente vai tirar conclusões a respeito delas. Então é o seguinte, se eu não soubesse nenhuma informação além disso, as frases eram verdadeiras, eu podia ir por um caminho ruim. Por exemplo, eu podia querer começar por aqui, bebo ou brigo. Você sabe que a frase é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, não pode ser as duas falsas, porque ou só é falsa se as duas são falsas. Então, se não pode ser as duas falsas, pode ter VV, pode ter VF, pode ter FV. Eu teria 3 hipóteses. Eu poderia tentar as 3 hipóteses, somente uma daria certo e seria a resposta. Estaria certo fazer assim? Estaria sim. Mas não era uma boa ideia. A ideia melhor é a seguinte, se você está orientado, alguém vai lhe dizer assim, ó, comece por essa aqui que é melhor. Isso aqui é uma proposição simples. Eu começo por ela e vou dizer que ela é o quê? Eu vou dizer que ela é verdadeira, é claro. Se as frases são verdadeiras e ela é uma proposição aqui simples, eu vou começar por ela e vou dizer que é verdadeira. E você podia perguntar, mas e se não tiver proposição simples? Depois aparece isso. A gente fala depois. Por enquanto eu tenho uma proposição simples. Sim, e como é que eu sei que é uma proposição simples? Porque não tem conectivo. E vou adiante aqui, ó. Não D é verdade. Então D é falso. E agora, eu sei que essa frase aqui é falsa. Mas se ela é falsa, então não pode ter aqui as duas falsas, porque se tiver as duas falsas vai ser verdadeira. Então não pode ter FF. Eu fiz um resumo dessas situações todas, de todos os conectivos. Eu vou voltar, depois vim para cá de novo para a gente continuar essa questão. Veja só qual foi o resumo que eu fiz. É o caminho das pedras. Aqui, ó, eu tenho as proposições, coloquei condição para ser verdadeira. Para que isso? Porque a gente tem aquelas frases que são pressupostamente verdadeiras. Eu quero saber quais são as condições para elas serem verdadeiras. Quando tiver o conectivo I, qual é a condição para ser verdadeira? Que as duas sejam verdadeiras. Eu vou usar essa linguagem aqui. Tem que ter VV. Quando tiver I, tem que ter VV. Quando tiver o conectivo OU, aí as duas falsas. Eu vou dizer assim, não pode ter FF. Vou usar essa linguagem. Quando tiver o conectivo se, então, a condição para ser verdadeira é que não tenha VF. Porque se aparecer VF, ela é falsa. Então não pode ter VF. E quando tiver se e somente se, aí não pode ter nem VF, nem FV. Eu vou insistir muito com isso, para que todos vocês entendam que é uma coisa muito importante de lógica, que essas questões de tirar conclusões de frases dadas. Eu tenho as premissas e quero saber as conclusões. Vamos voltar para a questão que a gente estava na estante. Aí tem, ó, bebo ou brigo, fumo ou não bebo, durmo ou não brigo e não danço. Eu comecei
pela proposição simples. Sempre é bom, quando tem proposição simples, você começar por ela. É a melhor ideia que existe. Não dê é verdade. Então, dê é falso. Quando tiver o conectivo ou, tem no resumo que eu fiz, que eu inventei, quando tiver ou, não pode ter FF. Não pode ter FF. Essa aqui, então, ela é o quê? É verdadeira, já que não pode ter FF. Se não brigo é verdade, eu vou aqui para cima. Ó. Brigo é o contrário de não brigo. Aí brigo vai ser o quê? Falso. E quando tiver ou, aí não pode ter FF. Não pode ter FF, essa aqui é o quê, então? Verdadeira. Se bebo é verdade, não bebo é falso. Quando tiver ou, não pode ter FF. Essa aqui é verdade. Quando tem ou, não pode ter FF. Por que não pode ter FF? Porque se tiver FF, ela é falsa. Eu tenho um pressuposto que essas frases são verdadeiras. Não é obrigatório, mas eu vou copiar aqui as minhas verdades. Quais são as minhas verdades? Bebo é verdade? É. Por que é verdade? Porque tem um V aqui embaixo. Por isso que é verdade. Bebo é verdade. Brigo é verdade? Não, aqui um falso aqui, ó. Brigo não é verdade, é falso. Mas dizer que briga é falso é a mesma coisa que dizer que não brigo é verdadeiro. F é verdade? É aqui um V. F é verdade. D é verdade? Não, D é falso. Se D é falso, eu vou colocar o que aqui? Não D. Essas são as minhas verdades. Você pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, a gente quer sempre saber as verdadeiras? Sim. Quer sempre saber as verdades? Sim. Depois, quando tem um V aqui embaixo, eu copio igual, e quando tem F, eu copio o contrário? É justamente isso. Quando tem V, eu copio igual, quando tem F, eu copio o contrário. Depois, como é que eu sei para onde eu vou olhar? Para onde você quiser. Brigo, por exemplo, tem aqui não brigo. Se você olhar para não brigo aqui, é verdade. Aí eu copio não brigo. Se você olhar para cá, tem briga é falso. Se é falso, eu não posso copiar brigo. Tem que ser o quê? Não brigo, acaba dando no mesmo. Acaba se encontrando. Na lógica, tudo se encontra no final. Então, essas são as minhas conclusões. E qual é a resposta? Brigo e fumo. Não, eu não brigo. Não fumo e eu fumo. Aqui tem não fumo também. Não é B, nem C, nem D. A resposta é letra E. Eu fumo e eu bebo. Letra E. E assim a gente vai começar a acostumar esse tipo de questão, para vocês craquem nesse assunto. Esse assunto é importante e você vai aprender. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Se A é igual a B mais P, então A é igual a Z mais R. Eu vou copiar aqui em código. Se A é igual a B mais P, então A é igual a Z mais R. Se A é igual a Z mais R, então A é igual a W menos R. Por outro lado, A é igual a B mais P, ou A é igual a zero. Peraí, se A é igual a zero, então A mais U é igual a 5. Ora, A mais U é diferente de 5. Pronto, copiei as frases codificadas. E eu tenho aquele pressuposto que as frases são sempre verdadeiras, sempre verdadeiras. Eu tenho esse pressuposto. Então, eu tenho aqui uma coisa boa. Eu tenho uma proposição simples. Por que ela é simples? Porque não tem conectivo. Eu vou começar por ela e vou dizer que ela é verdadeira. É sempre assim? É. Quando tem proposição simples, comece por ela e fale que ela é verdadeira. A mais U é diferente de 5, é verdade. A mais U é igual a 5, é falso. Quando tem se então, não pode ter VF. Naquele quadrinho não tem isso. Quando tem se então, não pode ter VF. Não pode ter VF. Aqui é falso então. Se A igual a 0 é falso, A igual a 0 é falso. Aí quando tem ou,
não pode ter o quê? FF. Não pode ter FF. Então, isso aqui ela é verdadeira. Se A igual a B mais P é verdade, aqui de novo. A igual a B mais P. Se então não pode ter VF, aqui é verdadeira. Então, A igual a Z mais R é verdadeira. E mais uma vez, se então não pode ter VF. Por que não pode ter VF? Porque se tiver VF é falsa. E a frase tem que ser verdadeira. Então, A é igual a W menos R. Quais são as minhas verdades? Se quiser copiar, pode copiar aqui assim. Copiar. A é igual a B P. Isso é verdade. A é igual a Z mais R. É verdade. Também é verdade que A é igual a W menos R. E é verdade que A é igual a zero? Não, aqui é falso. A não é igual a zero. A é diferente de zero. E é verdade que A mais U é igual a 5? Não, aqui o falso. É A mais U, então, não é igual a 5, é diferente de 5. E a resposta? W menos R é igual a zero? Não, W menos R é A e A não é igual a zero. B, A é diferente de B mais P? Não, A é igual a B mais P. A é igual a W menos R. É verdade que A é igual a W menos R. É a letra C a resposta. Já ficou melhor a questão, né? Cada vez mais vai melhorando. Vamos insistindo, vai ficar bom para você. Vem a questão número 3 agora. Carlos compra um carro, ou Ana vai à África, ou Rui vai a Roma. Vamos codificar a frase? Carlos compra um carro. C. Ou Ana vai à África. A. Ou Rui vai a Roma. R. Se Ana vai à África, então Luiz vai à Lua. Se Luiz vai à Lua, então Rui vai a Roma. Ora, Rui não vai a Roma. Logo, aí tem de novo uma questão boa. Ela é boa por quê? Porque a gente tem aí uma proposição simples. Isso é bom quando é simples. Vou começar por ela e vou dizer que ela é o quê? Verdadeira. Não R é verdade. Se não R é verdade, quer dizer que R, que é o contrário, é falsa. Consulta aquele quadro. Quando tem se então, não pode ter VF. Eu vou dizer umas 100 vezes aqui a você. Se então, não pode ter VF. Aqui é falso. Se ela é falso, ela é falso. Olha de novo. Se então, não pode ter VF. Por que não pode ter VF? Porque senão a frase fica falsa. Então, A é falsa e R é falsa. E agora, essa frase tem que ser verdadeira. Como é que eu faço? Olha, A é falsa, R é falsa e C. C é o quê? Para salvar a frase, o C tem que ser o quê? Uma proposição verdadeira. Porque se C for falso, olha, acaba com a frase fica falsa. Então, para salvar, o C vai ter que ser verdadeiro. Às vezes perguntam, eu podia colocar parênteses aqui assim? Poderia. Se quiser, poderia colocar parênteses. Aqui também, ou aqui, tanto faz. À vontade. Pode colocar parênteses aqui, ficaria falso aqui, e para salvar a frase, o C seria verdadeiro. Então, quais são as minhas verdades? C ou não C? C. A ou não A? Não A, porque A é falso. R ou não R? Não R. L ou não L? Não L. Está com dúvida ainda? Quando tem V, você copia igual. Quando tem F, você copia o contrário. C, não A, não R e não L. Resposta. Letra A tem Carlos compra um carro. É verdade. Olha o C ali. E Ana não vai à África. Também é verdade. Letra A. Questão 3, letra A. Como é fácil, né? Vamos adiante. Mais uma desse tipo aqui, vai insistir com o assunto e vai todo mundo gostar. Isso é a cara da lógica.
Ricardo, Rogério e Renato são irmãos. Um é médico, outro é professor e o outro é músico. Sabe-se que o Ricardo é médico, o Renato é médico. O Ricardo é professor, o Rogério é músico. O Renato é músico, o Rogério é músico. O Rogério é professor, o Renato é professor. Portanto, quais são as profissões de Ricardo, Rogério e Renato? Essa questão vai ficar mais difícil. Essa vez não teve conectivo. A primeira frase foi assim: Ricardo é médico ou Renato é médico. Eu podia fazer essa questão sem utilização de conectivo propriamente dito. Eu fazer um quadrinho aqui e fazia do estilo aquele tipo de questão que aparece nas bancas de revista, tipo assim, dá a César o que é de César, dá para fazer por aqui. Eu fazer com conectivo, já que o assunto aqui nosso é conectivo. Ricardo é médico, o Renato é médico. Vou copiar isso aí. Ricardo é médico, o Renato é médico. Ricardo é médico. Ricardo é médico ou Renato é médico. Ricardo é médico ou Renato é médico. A segunda, Ricardo é professor ou Rogério é músico. Ricardo é professor ou Rogério é músico. Tem médico e músico, vou ter que diferenciar. O Renato é músico, o Rogério é músico. Renato é músico, M-U. O Rogério é músico, M-U. Aqui, M-E de médico. Vamos voltar. Renato é músico, o Rogério é músico. A última frase é: Rogério é professor, o Renato é professor. Rogério é professor, o Renato é professor. E a gente tem agora uma situação complicada porque a gente não tem proposição simples. Como é que a gente faz então? Então, podia fazer o seguinte: quando não houver proposição simples, você poderia arriscar um palpite. Colocar aí uma proposição qualquer como verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu vou dizer que essa aqui é verdadeira. Eu vou adiante. Se der certo, deu. Acabou a questão. E se der errado? Deu errado. Eu apago e faço de novo, que vai dar certo. Dizendo, professor, eu estava até gostando. Agora passou a ser adivinhação? Não, adivinhação não. É um princípio do pensamento, uma lei do pensamento. Lembra não? Que assim, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então, eu arrisco um palpite aqui. Eu arrisco ou verdadeira ou falsa em qual delas? Em qualquer uma. Eu coloquei um V aqui. Se quiser, eu posso colocar aqui um falso. Eu vou até colocar falso, que eu já sei qual é a resposta. Eu vou colocar de propósito para dar errado. O que é dar errado? Vamos ver aqui. Vou colocar que isso aqui é falso. Ricardo é médico, é falso. Se Ricardo é médico, é falso, ou não pode ter FF. Então, Renato é médico. É verdade. Se Renato é médico, é verdade. Renato não pode ser músico. Renato não pode ser professor. Cada um tem uma profissão diferente. Quando tiver ou, não pode ter FF. Então, Rogério é professor. Rogério não é músico. Deu errado. Deu errado porque ou não pode ter FF. Resta o quê? A paciência, a humildade de apagar e fazer de novo. É assim que se faz. Você tinha duas opções. Ou era verdadeira ou era falsa. Eu arrisquei um palpite. Então, deu errado, eu apago e agora tenho a certeza que vai dar certo. É uma lei do pensamento. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Aí vem a seguinte dúvida. Eu vou mudar onde eu comecei. Onde foi que comecei mesmo? Eu estou na dúvida. Por isso eu nunca tenho dúvida nesse tipo de questão. Eu sempre começo do começo para não ter dúvida onde foi que eu comecei. Se quiser me seguir, eu coloco
Eu até gosto de colocar, começar com verdadeiro aqui. Mas como eu sabia a resposta, coloquei falso de propósito. Mas para dizer que deu errado. Deu errado, fazer o quê? Agora vamos apagar. Aqui é a borracha, eu vou apagar e vou começar de novo. Começar de novo isso aqui. Eu não coloquei que era falso, agora eu vou dizer que é verdadeiro. Agora vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Porque uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Ricardo é médico. Ricardo não é professor. Alguém poderia ver algum atalho. Poderia ver assim, achar que uma condição mais rápida de garantia. Eu não gosto de fazer em prova, fazer atalho, não. Eu gosto de fazer em casa, como assim, uma brincadeira, mas valendo, eu gosto de ser imediatista. Tem proposição simples, eu começo por ela. Não tem, eu vou na primeira logo, boto um V aqui no começo e vou adiante, der errado, apago, boto um F e dá certo. Aqui, ó. Ou não pode ter FF. Rogério é músico. Rogério é músico. Rogério não é professor. Ou não pode ter FF. Renato é professor. Renato não é músico. Renato não é médico. Queria agora saber o seguinte: quais são as profissões de Ricardo, de Rogério e Renato? Ricardo, o que é que Ricardo é mesmo? Médico. O que é que Rogério é? Rogério é músico. E Renato, consequentemente, é professor. Nem precisava perguntar o que é que Ricardo é. Se eu acertei a primeira e a segunda, eu também vou acertar aqui. Ele é professor. Médico, músico, professor, letra E. Essa foi mais difícil. Virão outras semelhantes a essa. Mas a gente está dominando já o assunto completamente. Quando tem proposição simples, é ótimo. Quando não tem, a gente conseguiu por aqui. Arrisca um palpite, deu errado, muda que dá certo. Se de primeiro acertar, melhor ainda. Vamos para a próxima. Ana é artista, o Carlos é carioca. Se Jorge é juiz, então Lúcia não é linda. Eu vou copiar aqui mesmo de lado. Ana é artista, A, ou Carlos é carioca. Se Jorge é juiz, então Lúcia não é linda. Se Carlos é carioca, Lúcia é linda. Carlos é carioca. Então Lúcia é linda. Ora, Jorge é juiz. Jorge é juiz. Ana é artista, o Carlos é carioca. Se Jorge é juiz, então Lúcia não é linda. Se Carlos é carioca, Lúcia é linda. Ora, Jorge é juiz. Então, vamos agora... Essa questão é boa. Por que ela é boa? Porque ela tem uma proposição simples. Então, eu vou começar por ela. Eu vou começar por aqui, ó. J é verdade. Essa é boa. J é verdade. Se J é verdade, J é verdade. Lembra? Se então não pode ter VF. Aqui é verdade. Se não L é verdade, L é falsa. Se então não pode ter VF. C é falsa. C é falsa. Ou não pode ter FF. A é verdade. E agora, quais são as minhas verdades? O que é verdade? A é verdade? É. A é verdade. C é verdade? Não. Não C é que é verdade. J é verdade? É. Não L é verdade? É. Não L é verdade. Essas são as minhas verdades.
E a resposta? Olha, A não C, J e não L. A não C, J e não L. A não C, J e não L. Vamos ver. É verdade que Jorge é juiz? É. E Lúcia é linda? Não, Lúcia não é linda. Carlos é carioca? Não. Lúcia é linda? Não. Observa que o conectivo ou, viu? Tem que usar a lógica também na alternativa. Quando tem ou, só é falsa se as duas são falsas. As duas foram falsas. Bastava uma ser verdadeira, que a proposição seria verdadeira. Lúcia é linda? Não. Já é falsa a proposição. E, se uma é falsa, já é falsa. Ana não é artista. Ana não é artista, errado. Ana é artista. Já é falsa aqui, então, proposição falsa. Letra E é a resposta. Ana é artista, isso é verdade. E Carlos não é carioca, também isso é verdade. Resposta, então, dessa questão, letra E. Essa foi igual às primeiras. Vamos mais uma aqui agora. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. O Alberto é alemão, o Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. Vamos ver. Se Frederico é francês, chama de F, que tal? F. Então Alberto não é alemão. Não há. O Alberto é alemão, o Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. E essa última frase, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. O que quer dizer esse nem? Nem quer dizer não e não. Não e não. Quer dizer que Egídio não é espanhol e Isaura não é italiana. Aqui eu não tenho proposição simples, mas essa questão é boa, porque tem o conectivo I. Quando tem o conectivo I, é bom, porque eu sei, está naquele resumo, quando tiver I, ela só é verdadeira se as duas são verdadeiras. Então, eu não preciso aqui arriscar palpite, já vou na certa que essa aqui é verdadeira. Então, aqui eu tenho, ó, não é verdade e não I é verdade. E quando tem I, tem que ter VV. Tem que ter VV. I tem que ter VV. E vou adiante agora. Se não é verdade, é falso. Quando tem ou, não pode ter FF. A é verdade. Se A é verdade, não há é falso. Quando tem se, então, não pode ter VF. F é falso. Se F é falso, F é falso. Se então, não pode ter VF. Não P é falso. Se então, não pode ter VF. Eu faço isso com alguma rapidez já em relação à questão. E as minhas verdades, onde é que estão as verdades aqui? Ó? F ou não F? Não F. A ou não A? A. Poderá para cá ou para cá, tanto faz. É ou não é? Não é. P ou não P? Ó. Não P é falso. P é verdadeiro. I ou não I? Não I. Essas são as minhas verdades. Não F, A, não é P e não I. Vamos ver então qual é a alternativa certa. Pedro é português? É. Frederico é francês? Não. Letra B. Pedro é português? É. E Alberto é alemão? Também. Resposta, letra B. Vamos agora à próxima. Márcia é magra ou Fátima é feliz? Essa está já repetindo, está ficando melhor agora, né? Márcia é magra, M. Ou Fátima é feliz, F. Se Raul é rico, R. Então, César não é careca. Se Fátima é feliz,
Então César é careca. Ora, Raul é rico. Conclusão disso aqui. Essa é boa ou é ruim? Ótima, né? Quando tem proposição simples, é muito bom. Vou começar por ela. E vou dizer que ela é o quê? Verdadeira. Já que essas frases são todas pressupostamente verdadeiras. R é verdade. Por que essa proposição é simples? Porque não tem conectivo. R é verdade. Aqui de novo, olha. R é verdade. Se então não pode ter VF, não C é verdade. Se não C é verdade, C é falso. Se então não pode ter VF, F é falso. Se F é falso, F é falso. Quando tem ou, não pode ter FF. M é verdade. E quais são as minhas verdades? M, F ou não F? Não F. R ou não R? R. C ou não C? Não C. F, M não F, R e não C. M não F, R e não C. M não F, R e não C. É verdade que Márcia é magra? É, aqui Márcia é magra. E Fátima não é feliz? Aqui também, Fátima não é feliz. Letra A. Márcia é magra e Fátima não é feliz. Já estamos fazendo um pouco mais de rapidez para você ganhar velocidade com o assunto. Tem prioridade na prova, claro. Lógica é fácil ou Pedro não gosta de estudar? Por outro lado, se matemática não é difícil, então lógica é difícil. Foi o seguinte, fácil, eu vou usar, lógica é fácil, eu vou chamar de L. Ou Pedro não gosta de estudar, vai ser não P. Sim, se matemática não é difícil, se matemática não é difícil, matemática é o quê? É fácil. Então, lógica é difícil. Ó, se eu chamei lógica é fácil de L, lógica é difícil vai ser o quê? Não L. O fácil, L. Lógica difícil, não L. Matemática não é difícil. Dizer que matemática não é difícil quer dizer o que com isso? Que matemática é fácil. Matemática é fácil, vou chamar de M. Se tivesse matemática é difícil, eu chamaria não M. Repetindo, lógica é fácil, L. Lógica é difícil, não L. Matemática é fácil, M. Se tivesse por aí matemática é difícil, seria não M. Acontece que Pedro gosta de estudar. Então, vamos ver aqui. Vou começar por P. P é verdade, não P é falso. Ou não pode ter FF. Aqui é verdade. Não L é falso. Se então não pode ter VF. M é falso. As minhas verdades. L, P e não M. Lógica é fácil. Pedro gosta de estudar e matemática é difícil. Vamos ver a resposta. Letra B. Lógica é fácil e matemática é difícil. Lógica é fácil e matemática é difícil. Mais uma questão. Se x é maior ou igual a y, x maior ou igual a y, então, se x é maior ou igual a y, então z é maior que p ou q é menor ou igual a r. Se z é maior que p, então s é menor ou igual a t.
se S é menor ou igual a T, então Q é menor ou igual a R. Ora, Q é maior que R. A princípio, é boa a questão, porque tem uma proposição simples. Vou começar por ela e dizer que é verdade. Para fazer essa questão, tem que ter outros dois conhecimentos. Uma coisa, quem não é maior é o quê? É menor? É? Não. Quem não é maior é menor ou igual. Quem não é menor é maior ou igual. Quem não é maior que você é obrigado a ser menor que você ou pode também ser sua altura? Pode ter sua altura. Ou então assim, quem não é mais velho que você é obrigado a ser mais novo? Não pode ser mais novo, pode ter tua idade. Então, quem não é maior é menor ou igual, não esqueça disso. Outra coisa, aqui tem o conectivo se então e o conectivo ou. Como é que eu sei a preferência? É o seguinte, ó, só tem uma convenção em lógica. Quando tiver se então e outro conectivo qualquer, coloque parênteses antes e parênteses depois, caso haja necessidade. Então, ó, eu gosto de colocar parênteses aqui. Não é que é obrigatório colocar esses parênteses, mas é bom colocar esses parênteses para ajudar você a entender melhor a frase. Vamos adiante? Q é maior que R é verdade. Q menor ou igual a R é falso. Se então não pode ter VF, essa é falsa. Então essa é falsa. Se então não pode ter VF, essa é falsa. Olha o que ficou aqui, ó. Q menor ou igual a R é falso. Z maior que P é falso. Professor, falou que ou não pode ter FF. Depende da situação. Se a frase é conectivo ou, não pode ter FF, porque senão fica falsa. Mas isso aqui não é a frase, não. Isso aqui não é a frase. Isso é um pedaço da frase. É uma parte da frase. Uma parte da frase pode ser falsa? Pode. Olha aqui um bocado de falso aqui, pedaço de frase. Isso aqui é um pedaço da frase. Quando tem ou e aparece FF, ela é falsa. Mas se então, não pode ter VF. Essa aqui é falsa. Então, resposta. Vamos ver agora a resposta. Se então, não pode ter VF. Cheio de F aqui, mas essa frase é verdadeira. Tem um falso aqui, ó. Se então, não pode ter VF. Eu coloquei falso. E as minhas verdades. X maior ou igual a Y é falso. Quer dizer que X não é maior nem é igual a Y. Se não é maior nem é igual, é o que então? É menor. Z maior que P é falso. Z não é maior que P. Se não é maior que P, ele é o que então? Ele é menor ou igual a P. Q menor ou igual a R é falso. Q não é menor nem é igual a R. Então Q é maior. E S menor ou igual a T é falso. S não é menor nem é igual a T. Se não é menor nem é igual, ele é o que então? É maior. Vamos ver a resposta qual seria agora então. Vamos ver aqui. Tem assim, S maior que T. S maior que T, está aqui, é verdade, ó. S maior que T. E Z é menor ou igual a P. Z menor ou igual a P. Olha aqui, Z menor ou igual a P. Então, letra A foi a resposta. S é maior que T e Z é menor ou igual a P. Vamos fazer agora a última questão nossa. A última questão, eu queria fazer só para encerrar uma questão igual àquela outra, mais difícil. Tem que fazer essa questão aqui para poder concluir o assunto de essas questões, que eu tenho frases para tirar conclusões. Vamos lá então. Se não durmo, então bebo. Cadê o então? Tem uma vírgula aqui, que está a elipse do então está aqui mostrada através da vírgula. Se não durmo, bebo. Se estou furioso, então durmo. Se durmo, então não estou furioso. Se não estou furioso, então não bebo. Vamos ver aqui então. Infelizmente a gente não tem proposição simples. Aí eu fazer o que então? Eu vou ter que arriscar um palpite. Eu gosto de começar do começo e gosto de começar com V,
Para ser coerente comigo mesmo, eu vou começar com V aqui. Não D é verdade, D é falso. Se então não pode ter VF, essa aqui é verdadeira. Então não B é falsa. Se então não pode ter VF, essa aqui é falsa. Essa aqui é o que então? Falsa, não F. E F é o que? Verdadeira. Não pode, ó. Se então não pode ter VF. Deu errado. Infelizmente, humildemente, você vai agora repetir a questão, vai trocar esse V por F e vai dar certo. Vamos ver então. Eu vou aqui então apagar, que já que deu errado. Isso aqui, esse também. E vamos começar agora de que forma? Vamos começar aqui agora com falso. Não D é falso. D é verdade. D é verdade. Se então não pode ter VF. Mas para aqui não, vou para cá que é melhor. Se então não pode ter VF. Aqui é verdade. Não F é verdade. F é falso. Se então não pode ter VF. Não B é verdade. E B é falso. Pronto, conclusões. D ou não D? D. D é verdadeiro. F ou não F? Não F. Não F é verdadeiro. B ou não B? Não B é verdadeiro. Eu concluo o que então? Que eu durmo, eu não estou furioso e eu não bebo. Durmo, não estou furioso e não bebo. Qual a alternativa certa então? Vamos ver aqui. É letra D. Durmo, não estou furioso e não bebo. Aqui a gente terminou a primeira questão de lógica. Eu tenho frases para tirar conclusões a respeito delas. Até o próximo bloco.